olha os sermões mentirosos que surgem por aí, que todo mundo está salvo, que todo mundo vai se salvar, independente do que você faz ou não, no final todo mundo vai se salvar. Ele está dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, que me diz, né? Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então Jesus já está dizendo aqui que nem todo mundo vai se salvar, não. E é nesse sermão que Jesus fala do adultério. É nesse sermão da montanha que Jesus fala da porta estreita, que a porta larga ela é aquela que as pessoas entram e se perdem e não se salvam. E ele diz que é essa porta que as pessoas entram mais. Mas para entrar no céu tem que ser pela porta estreita. É nesse sermão da montanha que ele recomenda que nós demos o bom testemunho, porque nós precisamos ser luz. Nós que somos seguidores dele. É nesse sermão que ele fala que não se pode ter amor ao dinheiro. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. É nesse sermão que Jesus diz assim, que se você pecar com os seus olhos, ou seja, se você olha para uma mulher, e claro, uma mulher olha para um homem, e concebe os desejos no coração, ele diz, já adulterou, ou seja, já pecou. A pessoa não teve nada, não tocou, não abraçou, não fez nada, e ele está dizendo que só em pensar e deixar a coisa acontecer aqui na cabeça, ele diz que já pecou. É nesse sermão que Jesus fala isso. Olha, provavelmente, muitas pessoas nos tempos de hoje, se Jesus estivesse no púlpito fazendo essa pregação, eles iam dizer que Jesus é muito bravo. É bravo esse homem. Veja que não tem misericórdia. Como pode uma coisa dessa? Eu não aceito isso. Se ele está dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus, é quem põe em prática, é quem ouve e põe em prática. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que constrói uma casa e tal. Em outra passagem, Jesus vai dizer o seguinte, que essas pessoas vão se apresentar diante dele e vão dizer, mas Senhor, eu preguei no seu nome, eu fiz isso, fiz aquilo no seu nome. Aí ele vai dizer, afasta de mim, eu não te conheço. E aí que ele fala, né? Ide para o fogo eterno. Por quê? Ouviu e não praticou. Vocês sabiam que hoje na igreja, porque aqui ele está falando para aqueles que têm uma caminhada de igreja, porque para rezar tem caminhada. Vocês sabiam que hoje na igreja existe isso? Existem pessoas que gostam de missa onde o padre não faz sermão. Eles vão para a missa e aí não tem sermão. Aí o padre celebra a missa toda, ele não faz nenhum comentário. Às vezes o sacerdote chega ali, se senta, né, faz a leitura do evangelho, proclama o evangelho, se senta, aí faz aquele momento de silêncio, não fala nada. Depois ele levanta e continua a missa, vai embora. A missa continua, todo mundo vai embora, não fala nada. Aí as pessoas gostam, sabe por quê? Porque o padre não vai falar nada que ele poderia estar precisando mudar de vida. E tem padres que gostam desse tipo de missa, sabe por quê? Porque também ele não se compromete em falar nada. Aí ele não fala as verdades, ele não ensina as suas ovelhas, ele não mostra para as suas ovelhas o que é o certo e o que é o errado, qual o caminho que ele deve, que as suas ovelhas, né, os seus paroquianos, ou quem ouve ele,
a seguir. Olha, não vai por aqui, não vai por ali. Aí ele é tido como bonzinho. É muito bom esse padre, não fala nada, não adverte. Aí a paróquia como é que fica? A comunidade como é que fica? Todo mundo no erro. Porque não ouve a verdade, não muda, mas vai na missa, tá vendo? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Vai na missa, faz suas orações, tem suas devoções próprias, faz tudo. Mas ele leva, como eu sempre digo aqui, uma vida dupla. Faz todas as orações, mas não muda de vida. É por isso que Jesus está dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar no reino dos céus? Quem pratica, quem ouve e pratica. Não basta somente ouvir, São Tiago também fala isso. Não basta somente ouvir, é preciso praticar. Aí tem aqueles sacerdotes também que faz vista grossa. Quando eles se deparam com um evangelho duro desse, ele vai contar outras coisas, ele vai falar outras coisas, enrola, não diz nada, e depois a missa continua. Primeiro que já não acredita que há condenação para aqueles que não praticam a palavra de Deus, o evangelho. Os ensinamentos de nosso Senhor. Ele não acredita. A outra situação, sabe qual é? Ele deve estar vivendo alguma coisa e ele não quer mudar, então é preferível fazer vista grossa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Você sabia que as pessoas dizem assim, como é que um padre pode ajudar um casal a sair de uma situação? Se ele não é casado, é verdade. Na lógica humana, isso está certo. Olha, como é que um padre pode orientar um casal se ele não vive a situação de casamento? Mas por que os casais ficam procurando então o padre para que oriente? Não deveria ser casal buscando casal? Mas sabe por que os casais não procuram tanto os casais? Porque quando eles vão procurar solucionar, pedir um auxílio a um outro casal de uma situação que eles estejam vivendo, aquele casal não consegue orientar porque estão vivendo a mesma coisa. O sacerdote é neutro e ele ensina a partir do que a igreja ensina e pela experiência que ele tem de conversas que ele vai tendo com os casais. Então ele é neutro, ele consegue dar. Então como é que vai falar de algo? Vamos supor, né? O casal está vivendo lá, os dois estão usando os métodos contraceptivos. Está usando DIU, está usando o coito interrompido, tudo para não ter filhos. Está usando pílula do dia seguinte. Aí vem um casal e diz bem assim, olha, nós estamos vivendo isso, o que é que nós devemos fazer? Que orientação ele vai dar? Se eles estão vivendo o contrário, estão vivendo o erro. Eles vão dar o testemunho de, nós estamos fazendo isso também e tal. E se for de igreja, pior ainda. Como é que vai orientar? Porque a pessoa se depara com o próprio pecado dele. Então, o que é o melhor fazer? Vista grossa. Muitas vezes nós, sacerdotes e pregadores, nós fazemos vista grossa diante do evangelho, perante a situação que eu estou vivendo, e aí eu não oriento o outro, porque eu estou vivendo aquilo. Então é melhor não fazer sermão, não, é melhor ficar quietinho, e é melhor falar, né? Jesus está falando de abacate, aí é melhor falar de tangerina. Mas não fala do abacate.
Vamos supor, né? Olha, não comam abacate, porque o abacate faz mal. Ele está comendo o abacate. Então ele fala de tangerina. Nossa, as tangerinas são tão bonitas, são redondas, é bom de descascar, é boa de descascar. E não fala a verdade. Aí o que acontece? Se perde. Por falta de quê? De conhecimento. Meus irmãos, como é que nós vamos nos salvar sem praticar o Evangelho?